interessante que a gente vai abordar é o nível e frequência de arraçoamento. E o objetivo do arraçoamento é a manutenção, né, das atividades do peixe, das exigências do peixe, né? Respiração, os processos metabólicos, a manutenção do peixe. Ela tem o objetivo de engorda, né? Quando a gente trabalha um peixe, a gente quer que ele engorde o mais rápido possível, né? Pode ser um preparo para a reprodução, né? Que aí a gente tem que trabalhar uma alimentação diferenciada e também o objetivo do condicionamento do peixe. A espécie influencia diretamente nessa questão da alimentação e a fisiologia digestiva do peixe também influencia muito na questão da frequência e do arraçoamento, da frequência de arraçoamento. O tamanho do peixe, conforme a gente já falou anteriormente. E a taxa de alimentação, né? Existem diversas planilhas de alimentação que estabelecem percentuais de acordo com a idade do peixe, né? Alevino, um fornecedor de ração vai lhe dar uma tabela de alimentação onde o alevino de 1 grama tem que ter um fornecimento de ração de 10% da biomassa do peixe. Outro fornecedor informa que o alevino de 1 grama tem que comer 8% da biomassa do peixe. Essa questão de biomassa, gente, e do manejo alimentar, se não foi falado para vocês ainda, ele é interessante de se discutir isso, né? Que você tem que ter uma frequência para a realização de biometrias periódicas. O que é biometria? Biometria é você tirar as medidas do peixe, né? Quanto esse peixe está pesando, e você faz uma inferência do peso do peixe com a população estimada do peixe lá dentro. E com isso você tem a sua biomassa. O que é biomassa? Biomassa é o peso total de peixes que você tem dentro daquele tanque de produção, tá? O percentual de peso do peixe vivo, né? Pode variar de 1 a 10%, isso vai variar de acordo com a tabela de alimentação, a taxa de crescimento do peixe, a biomassa a ser ofertada, um pouco que eu falei aqui agora. E tem os métodos de saciação, que é isso, é que você alimenta o peixe até perceber que ele já não tem a mesma voracidade para comer do que no início do que você jogou. Então, alimentar até que deixe comer até 15 a 30 minutos. Isso é um método que precisa ter um controle muito grande, que pode se perder bastante em se trabalhar sem essas exigências. Então, tem que estar muito bem feito isso. Para vocês é viável, né? Como vocês vão trabalhar com peixes em tanques elevados, lonados, você consegue ver a saciação do peixe com maior facilidade do que um peixe que é cultivado no tanque-rede ou um peixe que é cultivado no viveiro escavado, né? Ou num outro sistema, porque você está muito mais próximo do peixe e você consegue observar a alimentação do peixe. A frequência de alimentação, ela varia de acordo com o hábito alimentar, né? Herbívoros, onívoros e carnívoros, com o tamanho do peixe. Uma larva tem uma frequência alimentar diferente do que um juvenil, que é diferente de uma frequência alimentar de um adulto ou de um reprodutor. Essa frequência, ela pode variar, gente, entre 1 e 10 vezes por dia. Isso vai depender muito da disponibilidade de se ter uma pessoa para ofertar essa ração. Entendam bem, dentro do limite que é para o consumo do peixe, quanto mais vezes você diluir isso no decorrer do dia, é melhor, porque você consegue que o peixe
assimile melhor a ração ofertada, tá? Então, essa frequência pode variar de acordo com a sua disponibilidade aí, entre 1 e 10 vezes ao dia e também pelo estágio, né? A larva, por exemplo, ela come de 2 em 2 horas e você precisa ofertar essa alimentação para ela, para que ela possa se desenvolver melhor, né? E se você consegue ofertar mais vezes ao juvenil e ao adulto também é interessante. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela de alimentação. Olha só. Aqui, ó. Sugestão de estratégia nutricional e alimentar para peixes onívoros em amarelo e carnívoros em azul. Observe que peixes de 0,1 até 5 gramas se alimentam de pó ou micropellets, né? Tanto os onívoros como os carnívoros. E observe também, né, o número de refeições por dia desse peixe pequeno. É de 8 a 6. E de 8 a 6 e até de 8 a 5. E o percentual de peso vivo da ração por dia vai variar de 30 quando em 0,1 grama, 30%, até 10% quando o peixe já está com 5 gramas. Isso é um exemplo, né, citado por Kubitz aqui, um grande consultor aí da área de piscicultura. Quando o peixe chega de 5 a 20 gramas, eles já se alimentam com um pellet maior, né, de 2 milímetros. A exigência nutricional, né, o nível de proteína bruta na ração também diminui, né, de 35, entre 40% e 35%. Aí ele tem essa variação aí entre os peixes onívoros e carnívoros, por causa do hábito desses peixes, das exigências nutricionais. E o tamanho do pellet vai variar de 5 ao tamanho a quantidade de refeições, que vão variar de 5 a 4 por dia. E o percentual do peso da biomassa, né, do peso vivo por dia, entre 8% e 6%. E assim sucessivamente, pessoal. O peixe já entre 20 e 200 gramas, né, para o peixe onívoro, ele come pellet de 3 a 4 milímetros, ração entre 32% e 35% de proteína bruta, né, o peixe carnívoro come pellet de 4 a 6 milímetros e um percentual de proteína bruta na faixa de 40% a 45%. E a frequência alimentar entre 4 a 3 vezes por dia. O percentual da biomassa pode variar entre 6% e 4% da biomassa, né? Os peixes de 500 gramas, assim sucessivamente, 500, 1 quilo e 2 quilos. Observem, gente, que a partir do momento em que o peixe aumenta o peso, diminui o percentual de alimentação por peso vivo, né? Isso não quer dizer que você vai diminuir a ração, a quantidade de ração. A sua quantidade de ração aumenta, porque sua biomassa ela é maior, sua quantidade de peso vivo é maior. Mas o percentual é que é menor, tá bom? Essa tabela aqui ela é muito explicativa e serve muito bem como exemplo para vocês. Influência da temperatura na alimentação. Aqui tem uma tabela com a recomendação de arraçoamento de acordo com a temperatura. Observe, gente. Peixes que estão sob temperatura entre 18 e 20 graus, você tem que dar 45% da quantidade de ração a ser ofertada naquele dia. Só um exemplo. Se o peixe está com 1 quilo e ele tem que comer 3% da biomassa, 30 gramas, quando a temperatura tá 28 a 18 a 20 graus, em vez de você dar 30 gramas, você vai dar aproximadamente 15 gramas. E assim sucessivamente, né? Se esse mesmo peixe de 1 quilo, numa temperatura de 20 a 22 graus, você já aumenta a quantidade de ração a ser ofertada, né? Que seria, vamos supor,
3%, 30 gramas, você daria 75% de 30 gramas. De 22 a 24 também 75%. De 24 a 26, 85%, né, daquelas 30 gramas. E entre 26 e 30 gramas, que é o ideal, né, na produção de tilápia, né, é 100% da alimentação. Só para rever aqui, 26 a 30 graus, né, você fornece 100% da ração projetada, tá bom? E quando já passa de 30 graus, acelera o metabolismo, você precisa diminuir a quantidade de ração a ser ofertada. E acima de 32 graus, você tem que suspender a alimentação, porque você pode causar mortandade aos peixes. Essa temperatura ela é muito importante no processo de produção, porque como o peixe regula sua temperatura e seu metabolismo de acordo com a temperatura do ambiente, eles são ectotérmicos, se você tem uma temperatura muito baixa, o metabolismo do peixe também abaixa e a exigência também diminui. Com isso, você tem que ofertar menos, porque senão você vai estar desperdiçando. E se tiver muito alto, você também tem que reduzir, porque o metabolismo está muito acelerado e o peixe também não vai converter aquilo em biomassa. Exemplo de percentual de consumo em relação ao peso do peixe, né? Aqui é aquilo que a gente estava falando, né? Uma exigência maior nas fases iniciais e um percentual menor nas fases finais. Fatores que afetam o consumo. O oxigênio dissolvido, né? Os peixes respiram com oxigênio dissolvido da água e abaixo de 4%, você já costuma ter estresse no peixe. E com isso afeta 4% não, 4 partes por milhão. Isso já afeta o consumo. A temperatura da água, conforme foi abordado anteriormente, né? Que o peixe regula seu metabolismo, né? As mudanças de nível da água do viveiro ou do tanque, isso também interfere no consumo. Distúrbios do manejo, o manejo mal feito, doenças, presença de predadores e a hora do dia. As alimentações, ela é recomendada para horas em que o dia, horas mais quentes do dia. Muito cedo, como teve uma oscilação na temperatura do dia e da noite, não só da temperatura, mas como os parâmetros de qualidade da água à noite, eles modificam muito. Então, recomenda-se esperar um pouco a água se estabilizar nas primeiras horas da manhã e aí você começa a fazer as suas alimentações. E quais são os fatores abióticos que interferem na alimentação, né? A temperatura, né, que envolve o consumo, né, envolve no metabolismo também. Secreções digestivas da atividade enzimática também influencia. Os movimentos intestinais, na temperatura influencia. E a temperatura também influencia na absorção. A renovação de água, né? Também influencia na questão alimentar, a limitação do espaço, a densidade populacional e os ritmos endógenos, o estresse, algum eventual estresse ocorrido também interfere na alimentação. E fatores bióticos, né, que também interferem nessa alimentação, que são os competidores, os predadores. O uso da ração. Como decidir, né, a usar a ração? Depende da espécie cultivada, né, os hábitos alimentares daquela espécie, conforme a gente falou anteriormente. O valor de mercado do pescado, isso também é já analisado no processo de elaboração do projeto. A disponibilidade e o custo da ração, você precisa ter uma ração
que chegue fácil para você com um custo que não inviabilize seu processo de produção, uma vez que a ração está sendo contabilizada em 70% do seu custo. A experiência do aquicultor, né? A assistência técnica bem feita, e é por isso que a gente está fazendo essa aula para vocês, tentando passar o máximo de informação para que você possa ter êxito nesse processo de produção, e a capacitação da mão de obra, né? A capacitação de vocês. A intenção, né, dessas nossas aulas é que a gente consiga capacitá-los de forma eficiente para que vocês possam desenvolver o processo de produção de peixes de vocês da melhor forma possível. Então vocês precisam estar entendendo como ninguém esse processo de produção. Hoje a gente fala sobre nutrição e alimentação de peixes, mas todos os aspectos que envolvem o processo de produção, né, as características do cultivo, a qualidade da água, o manejo em si, tudo isso tem que estar muito bem interiorizado por vocês. E estratégias de alimentação na larvicultura. A alimentação de forma... Agora vamos falar um pouquinho sobre estratégias alimentares para crescimento e adultos, tá? A quantidade de acordo com a demanda energética do peixe. Por exemplo, um peixe para crescimento, ela tem uma necessidade. O peixe para reprodução tem uma outra necessidade. E para a manutenção, quando o peixe já atingiu o máximo, a gente só oferta aquilo que é necessário para manter as funções vitais do peixe, porque tão logo ele já vai ser abatido. As condições ambientais, oxigênio dissolvido, importantíssimo para a alimentação dos peixes. Temperatura, pelo peixe regular a sua temperatura de acordo com o ambiente, é importantíssimo se ter uma alimentação ajustada com a temperatura. E quais os objetivos disso? Né? Obter rápido crescimento, ter uma conversão alimentar satisfatória, bem próxima a 1 quilo de alimento ofertado ao peixe para cada quilo de peixe engordado. Tá? Conversão alimentar é um outro tópico de uma outra aula. A redução do impacto ambiental, quando você alimenta de forma efetiva, que o peixe consegue absorver tudo aquilo que você passou para ele, você reduz o impacto ambiental, porque esse alimento não está indo para a água e, consequentemente, não está sendo deteriorado. A manutenção da qualidade da água, se você tem uma água de boa qualidade, você tem um peixe de boa qualidade também. A uniformidade do lote, quando você alimenta de forma precisa, você consegue manter o máximo de uniformidade nesse lote, né? E a obtenção de um produto, por consequência, de boa qualidade. A alimentação nos viveiros, que aqui serve também para vocês nos tanques, né? Quando você alimenta após larva e os alevinos no viveiro, você tem que alimentar por completo, porque ele está muito espalhado dentro dos tanques. Os juvenis e os peixes de recria, você espaça ele no decorrer dos tanques aí, que eles já estão mais próximos da lateral. Bem, gente, essa foi nossa aula, né? Eu quero agradecer aqui a Copecé, né, a CA, o governo do estado, por ter me disponibilizado esse espaço para falar um pouco, né, sobre nutrição e alimentação de peixes, né, e tentar ter trazido aqui para vocês uma aula mais prática, que a gente conseguisse refletir a realidade, né, do processo de produção. Então, é isso, eu quero agradecer e me colocar à disposição de
A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.